Queres saber como é que tu podes tornar as tuas conversas de sedução mais vibrantes e divertidas? Neste vídeo, vamos mostrar-te como podes fazer isso. Existem muitos homens que caem no erro quando estão a procurar seduzir uma mulher, de cair em conversações ou conversas que na realidade são muito à volta de factos. Os factos são dirigidos muito a uma parte da mente que é uma parte mais racional, mais lógica, onde os raciocínios são muito lineares. Por exemplo, vamos imaginar que um homem se está a descrever como pessoa. Ele pode dizer, perante a pergunta de uma mulher, bom, mas que tipo de pessoa é que tu és? Ele pode dizer, olha, sou um homem com 1,75 m, tenho 68 kg de peso e na realidade tenho 3 hobbies na minha vida, que é o desporto, a música e o cinema. Repara, esta resposta por parte de um homem, embora eu esteja claro a sincopar tudo isto de uma forma para marcar aqui a minha posição, a minha ideia, mas a verdade é que isto é uma conversa à volta de factos, onde aquele homem na realidade está a procurar mostrar-se, falando da altura, falando do peso e falando de 3 hobbies que gosta de uma maneira muito factual e muito racional. Ora, perante isto, qual é a interpretação que ele está à espera que a mulher tenha? Bom, a mulher vai olhar do outro lado da conversação como interlocutor e pensar, ok, fiquei a saber a altura dele, fiquei a saber o peso dele e fiquei a saber que ele gosta disto e daquilo, mas na realidade o que é que isto mexe comigo? O que é que isto me faz vibrar? A não ser que eu realmente tenha como fantasia, imaginando uma mulher que tenha como fantasia realmente apaixonar-se por um homem exatamente com aquela altura, com aquele peso e com aqueles hobbies, e então aí parecia um perfect match, ou então, na realidade o que vai acontecer é que isso é uma conversa que não vai vibrar em momento nenhum, ou seja, não vai trazer nenhum tipo de qualidade emocional àquela mulher que está a escutar este tipo de conversa. Agora, se na realidade, para uma conversa sedutora, um homem souber transformar esta ideia de factos em experiências, então sim, as conversas vão tornar-se muito mais vibrantes e muito mais interessantes. Então, na realidade, perante a pergunta como é que tu és como homem, talvez esse homem possa responder de uma maneira, olha, sinto-me uma pessoa com vontade de experimentar, de aventura na vida, ser uma pessoa que estou sempre preparado para evoluir, perceber mais sobre a vida, sobre as pessoas e perceber como é que nós podemos dar um salto para o próximo patamar de crescimento emocional e de aventura na vida. Ora, se calhar, falar acerca deste tipo de forma, ou seja, falando sobre experiências, sobre desejos, sobre vontades intrínsecas, com isto, a conversa vai tornar-se muito mais apelativa, muito mais vibrante e muito mais interessante. É por isso importante que tenhas noção que tudo aquilo que tu consegues compilar em termos muito factuais, em muito racionais e muito lógicos, não vai provavelmente ser muito interessante para o mundo daquilo que uma mulher pretende com um homem que ela queira sentir-se atraente. É claro que em alguns momentos da conversação, perante uma pergunta direta de quanto é que tu medes, então se calhar a resposta de facto é direta. Mas, tirando esses momentos em que existe de facto uma resposta muito direta e muito factual, na verdade é muito mais interessante quando as conversas são acerca de experiências, sobre vontades intrínsecas, sobre perspectivas da vida, sobre aquilo que nós realmente gostamos ou desejamos ou até aquilo que nos desafia. E orientar as conversas dessa forma é ter a certeza que as conversas vão ser provavelmente muito mais aceites e já agora muito mais interativas, porque cada vez que tu souberes partilhar alguma destas experiências, podes de alguma forma, até muito curiosa e muito leve, também procurar perceber como é que ela também vê a sua própria vida, a sua própria existência. E isso vai fazer com que hajam oportunidades de conexão que fazem seguramente a sedução avançar. Saber comunicar de uma maneira adequada, inteligente, sofisticada e sobretudo criativa e baseada nessas experiências é um dos segredos muito importantes que tu podes realmente adotar para continuares a evoluir no teu percurso para seduzires as mulheres que tu mais desejas.